Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você pode fazer para te ajudar a atingir os seus objetivos de vida, seus objetivos profissionais, seus objetivos de trabalho. E se você é novo aqui no canal, você, por favor, já subscreve o canal, já dá o seu like, seu joia pra gente dizer pro YouTube que esse conteúdo é bom e ele entrega esse conteúdo para outras pessoas. Eu imagino que se você é novo aqui, se você já é antigo, deve estar perguntando assim pra mim: mas ué, Simone, aqui não é um canal que fala de carreira? Aqui não é um canal que fala de direito empresarial? Ora, por que você está falando de 5 atitudes que podem te ajudar a atingir objetivos? Simplesmente porque eu vejo e tenho visto e vou vendo o tempo todo que as pessoas, às vezes, não conseguem atingir suas metas e seus objetivos simplesmente porque não têm noção deles, não sabem sequer o que querem, não sabem nem o que tem que ser feito para se atingir determinadas coisas. Então, quem não tem plano, quem não tem metodologia, não chega em absolutamente lugar nenhum. Então, observando isso e também, obviamente, levando em consideração os ganhos que eu tive e os ganhos os que eu já tive e os que eu continuo tendo a partir de um mindset, de uma forma de pensar um pouco mais metodológica, eu resolvi compartilhar um pouquinho disso com vocês. Não tenho a pretensão de dizer que isso aqui é um método, como é o Scrum, como é o, sabe? Existem vários métodos aí, o método Agile de trabalho. Não é isso, não estou criando um método novo, estou apenas compartilhando com vocês 5 coisas que eu faço e eu com frequência e que tem me ajudado a ter bons resultados. Ah, Simone, você é infalível? Claro que não. Estaria mentindo para você. Mas mesmo assim, eu garanto para você que se eu não tivesse feito plano, os objetivos que eu tinha que atingir, que eu consegui atingir, eu não teria atingido. E como professora, não só de graduação, mas também professora de pós-graduação e também mãe, né? Eu sou mãe de um rapaz de 19 anos. Eu vejo e observo a juventude. E eu percebo que a juventude de hoje não poderia ser diferente, ela é diferente da minha juventude. O jovem, por natureza, ele é míope, ele tem uma dificuldade gigantesca de olhar a longo prazo, muita dificuldade. Isso é natural, isso tem a ver com a juventude, ele não consegue achar tangível e palpável 10 anos para frente, 50 anos para frente. E é difícil mesmo, é difícil até para mim que sou uma pessoa jovem. Né? É difícil às vezes, mas a gente precisa pensar nisso. Talvez a gente vai ficando mais maduro, a gente vai tendo essa percepção, porque a gente vai vendo o tempo se concretizar diante da gente. Mas eu gostaria de ajudar os jovens, porque eu sinto que o jovem hoje tem um excesso de tecnologia e ele não consegue fazer um bom uso dessa tecnologia que está à disposição dele. Então a gente tem inúmeros aplicativos que você pode usar para aumentar a sua produtividade, mas eles acabam roubando o seu tempo de uma forma e tirando você do que é mais importante para você, que são foco nos seus objetivos. Então a ideia de falar desse vídeo aqui é tentar te ajudar, claro, tudo depende de você. Não adianta eu te dar um método, outras pessoas te darem método, se você não colocar nada em prática. Eu vou fazer algumas sugestões de atitude, você vai parar, pensar, vai ver se elas servem para você e se elas servirem você aplicar e der sucesso, você vai continuar usando ou você pode aplicar e colocar outras metodologias ou outras atitudes dentro daquela que eu tô te entregando e ter resultados ainda melhores. Então, o objetivo daqui é te ajudar a conseguir pensar um pouco mais longe do que normalmente o jovem pensa e pensar também de que a minha geração não era diferente da sua nesse aspecto em relação à miopia, mas a gente não tinha esses auxílios. A gente sequer... O máximo que a gente tinha era um calendário de 3 anos para frente. Hoje você pode pegar um celular, qualquer celular tem um aplicativo que te joga para 50 anos para frente. Então você pode colocar metas e objetivos para você rever daqui a 10 anos, para você rever daqui a 5 anos. E obviamente não é nem disso que eu vou falar, mas para você pensar que por mais que a gente viva, né? E eu falei até isso no vídeo passado, que a gente falou um pouquinho sobre seguro de vida e tal. Eu falei que a gente acaba pensando assim, a gente precisa viver o hoje. A gente precisa viver o hoje, mas o amanhã chega também, pelo menos para a maioria das pessoas. E se você pensar só que você tem que viver o hoje sem pensar no amanhã, você não vai realizar nada na sua vida. Então vamos às 5 atitudes, as 5 coisas. Na verdade, eu chamei de atitude, mas eu acho que são 5 passos que você deve ter dentro da sua vida e da sua rotina para que você consiga ter melhores resultados, para que você consiga atingir os seus objetivos. E eu digo para você que pelo menos a primeira, a segunda e a terceira eu já fiz. Hoje eu estou apenas fazendo e faço ainda o quarto e a quinta etapa. Então, qual é o primeiro passo?
O primeiro passo é, se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa que não faz planos, que vive no mundo da lua, e tem muita gente que está alienada nesse nível mesmo, porque isso aqui, gente, isso aqui pode ser um grande aliado, mas isso aqui pode ser um seu grande inimigo. A gente precisa priorizar tempo para fazer as coisas, e quando a gente for fazer o que a gente tiver que fazer, a gente tem que estar presente no que a gente está fazendo. Então, quando você fizer essa lista, esquece o seu celular, deixa ele lá fora e estabeleça a prioridade daquele momento você pensar em você. E eu digo para você, pode ser que essa primeira etapa, ela dure um tempo, porque a gente não vai conseguir, no primeiro dia que a gente sentar diante de uma folha de papel, a gente vai conseguir lembrar de tudo, ainda mais se você for uma pessoa que não é sistemática, e você for uma pessoa que você não anota as coisas. Então pode ser que às vezes esse primeiro passo, dure um tempo, dure uma semana, dure um mês, ou às vezes até depois que você conclua todas as 5 etapas, ou as 4 primeiras etapas, que você, com o tempo, vai lembrando de coisas ou vai incluindo coisas. E por isso que a gente tem o 5º passo. Então a primeira coisa que você vai fazer é um levantamento de tudo que você tem para fazer e tudo que você quer fazer da sua vida. Né? E aí eu tô falando no sentido mais amplo da coisa. Eu tô falando desde viajar para conhecer a Índia, fazer a pós-graduação em Nova York, juntar dinheiro para minha aposentadoria, conseguir um emprego que eu ganhe mais, fazer ginástica fazer ginástica é coisa de velho, né? Treinar pelo menos 4 vezes por semana, né? Então, todas essas metas, elas vão desde saúde, né, que estão no âmbito do seu bem-estar, da sua vida pessoal, até planos em relação a comprar uma casa, a decorar, a mudar um cômodo, tudo que você tiver, você vai botar no papel, bota tudo no papel, assim, meio brainstorm, pá. Como eu disse, pode ser que isso leve mais tempo do que uma pessoa que já tem as coisas anotadas, né? Alguma coisa anotada. Então, você vai levar esse tempo. Depois que você fizer isso, ou enquanto você estiver fazendo isso, que você pode fazer a 2ª etapa junto com a primeira etapa, você vai separar esses desejos, esses planos, esses objetivos, e você vai categorizar ele em 3 classes. O que é pessoal, o que é profissional e o que é trabalho. Vejam que eu chamei 2 coisas muito semelhantes em classes diferentes. Eu botei trabalho e profissional. Por quê? Porque para mim, e na minha cabeça, você pode chamar do nome que você quiser, profissional é aquilo que me forma para atingir objetivos. O trabalho é o que eu estou fazendo de trabalho hoje. Né? E muitas vezes a gente não pode se descurar do que a gente está fazendo hoje, porque hoje garante a nossa sobrevivência, tá? Dentro do lado pessoal, você pode colocar desde coisas da saúde. Algumas pessoas às vezes me perguntam a questão financeira. A questão financeira eu colocaria no lado pessoal, né? Você pode colocar as metas e objetivos de obtenção, como é que se diz, de ganhos, mas a destinação eu acho que fica como uma decisão pessoal, fica no campo do pessoal. Mas essa categorização em 2, 3, 4 classes depende de você. Né? Você se conhece melhor do que eu. Eu tô dizendo que funciona pra mim, tá? Então, eu categorizo em 3 classes: trabalho, profissional e pessoal. Separou as 3 classes? E aí, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer você fez a 2ª etapa, separei em 3 classes. Depois que você trabalhar essas 3 classes, dentro de cada uma das 3 classes, né, que é a minha classe, trabalho, pessoal e profissional, você vai estabelecer coisas que são rotina, coisas que são de curto prazo, ou seja, objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo. O que são coisas que você faz de rotina? Ir para academia, eu não vou nem colocar que isso é uma meta de rotina, mas que você pode colocar como rotina. Se, por exemplo, você estiver fazendo um tratamento dentário, você pode botar como rotina. Você pode botar também como curto prazo, por exemplo, médio prazo, tipo, uma vez por ano ir ao dentista, colocar também. Acho que são coisas, porque isso demanda quantia de dinheiro, você precisa saber se programar para ter esse tipo de coisa também. Você pode botar, por exemplo, como meta de curto prazo, conseguir 3 novos clientes por mês. Meta de longo prazo, conseguir o meu doutorado. Eu, por exemplo, pretendo concorrer com uma vaga de doutorado, conseguir e obter essa vaga do doutorado, concluir algo que você já está fazendo, mas que leva um tempo para maturar,
como, por exemplo, eu que estou fazendo o meu curso de francês, terminar o meu curso de francês e fazer a prova do DEFI para poder conseguir obter a classificação que eu preciso. Então, você vai, dentro dessas 3 classes que eu separei, você vai separar o que é rotina, o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Longo prazo pode ser, por exemplo, seu casamento, você quer casar, você é jovem, quer casar, pode ser a compra de uma casa, pode ser a quitação de um financiamento, né? Beleza, fiz isso, categorizei, separei, fiz o inventário, brainstorm, separei o que é pessoal, o que é profissional, o que é trabalho. Depois eu peguei e dentro de cada uma dessas classes eu categorizei o que é rotina, o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo. Antes que alguém me pergunte, rotina para mim seria o que está dentro de uma semana, mais ou menos. Se falar curto prazo, para mim é coisa que está entre 1 mês e 3 meses. 6 meses também, colocaria entre 1 e 6 meses. Médio prazo eu colocaria 1 a 2 anos e longo prazo eu colocaria acima de 5 anos, tá? Isso para mim seria mais ou menos a métrica que eu levo em consideração. Não é fixa, mas ela é importante que você tenha um parâmetro pelo menos. Separou nessas 3 classes, a gente chega no 4º passo. Qual é o 4º passo? Plano. Principalmente para aquelas de curto, médio e longo prazo. Porque as coisas da rotina, embora você possa incluir coisas novas a partir, inclusive, de conclusões das metas de curto, médio e longo prazo, porque às vezes objetivos que você tem de médio prazo precisam de atitudes que sejam feitas na sua rotina. Você precisa mudar o seu hoje também. Então você vai traçar planos. Aqui eu não falei que eu ia falar de planos, a gente está falando de 5 atitudes, 5 coisas que você pode fazer, que você deve fazer para que você consiga atingir os seus objetivos. O plano de execução você que vai traçar. Então, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu sou mestranda, estou terminando o meu mestrado esse ano, né? A gente está em 2021, termino agora, no final do ano, no início do ano que vem eu termino meu mestrado. Mas para eu entrar no mestrado que eu fiz, eu tive que fazer uma prova. E essa prova tem todo ano. O que eu fiz para fazer essa prova? Eu peguei a bibliografia do ano anterior, dei uma olhada, tudo que tinha de graça dessa bibliografia, eu peguei antes. Eu fui lendo, eu peguei as provas anteriores, estudei, vi como é que as provas anteriores eram, percebi que essa prova, na verdade, pegava os textos que estavam na bibliografia e misturavam e estabeleciam correlações entre os textos que a gente tinha que ler. Saquei isso, então o que eu fiz? Fiz um cronograma de estudo, quando saiu o edital e a bibliografia definitiva, eu peguei e tracei metas do tempo que eu ia levar para ler todos os textos, resumindo cada um desses textos, e quando faltava uma semana antes da prova, eu já estava com todos os textos lidos, e a única coisa que eu fiz na semana da prova foi ler os meus resumos e estabelecer conexões entre eles. Eu peguei todos os pontos de contatos entre um e outro, e passei nessa prova. Hoje eu estou terminando meu mestrado. Então é disso que eu estou falando. O que você precisa fazer para atingir os seus objetivos? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa ver o horizonte lá fora, ainda que a gente veja ele pequenininho ainda. Mas a gente precisa ver, enxergar e se ver naquele lugar. Senão você não vai conseguir atingir nada. E a 5ª e última atitude é rever aquilo que você planejou. Por isso que você tem que colocar essas coisas que você botar no papel em algum lugar que você, com o tempo, reveja. E reveja anualmente. Mesmo que você tenha metas que sejam para daqui a 5 anos, reveja, porque podem entrar metas novas, podem sair metas que você não quer mais, que você percebe que naquele caminho surgiram outras oportunidades que para você são mais interessantes, e não se mantenha... Claro que a gente tem que ser firme nos nossos objetivos e no nosso propósito, mas não tenha medo de dizer, não, eu achava que eu queria isso, mas não é exatamente isso que eu quero. Porque principalmente para as pessoas que são jovens, às vezes a gente tende a olhar para as outras pessoas e achar que os sonhos delas são os nossos sonhos, ou a gente ser influenciado pelo sonho alheio. Então, muito cuidado, porque todo esse processo dessas 5 atitudes que eu tô falando, não adianta nada se você não olhar para dentro de você. Se você olhar para dentro de você, olhando para o lado, você pode ter certeza que você vai fazer isso tudo, mas vai dar tudo errado. Olhe para dentro de você. Encontre quem é a pessoa que está fazendo essa lista, quem está organizando essas atitudes e categorizando para que você consiga atingir os seus objetivos. Até a próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo aqui no canal. Até a próxima. Tchau!